Esta conferência será gravada agora. Perfeito. Posso iniciar, né, Vinícius? Pode iniciar, fica à vontade. Bacana. Então, gente, como a gente tinha comentado inicialmente, né, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes aí de grande relevância no pós-operatório do cruzado anterior, algo que sempre é motivo de grande discussão e que muitas vezes a condução, a maneira de levar isso no dia a dia clínico acaba sendo um pouco divergente, dependendo do posicionamento, né, de cada pessoa e de cada situação relacionada ao problema, e que muitas vezes a gente acaba não se atentando a coisas muito básicas, muito simples do nosso tratamento, e que muitas vezes nós não temos uma segurança real, absoluta, de daqui a pouco dar alta para o nosso paciente de uma forma mais tranquila, passível de sucesso realmente, para aquilo que o nosso paciente barra atleta, muitas vezes, né, ele irá fazer no decorrer de todo o seu trabalho e por aí vai. Então, antes de tudo, para tratarmos sobre esse assunto, nós devemos levar em consideração, né, isso que é sabido por muitas pessoas, em relação à incidência dessas lesões relacionadas ao LCA. E a gente tem aí uma incidência, se formos pensar, um tanto alta, né, dessas pessoas, levando em consideração esse trabalho de Kim em 2011 e outros autores logo após, né, a gente tem aí uma incidência um tanto alta relacionado a 120 mil casos de rupturas do LCA em um ano lá nos Estados Unidos. E a gente sempre pega essa margem dos Estados Unidos porque é onde tem muitos esportes sendo desenvolvidos, né, até mesmo em academias e tudo mais, em centros acadêmicos e tudo. Então, a gente tem um parâmetro um tanto interessante para tratar sobre esses assuntos. Então, é algo extremamente relevante, eu acredito que é onde o fisioterapeuta consegue demonstrar muito mais a sua atuação como reabilitador, se é que a gente pode falar dessa maneira, né? E de uma maneira geral, se a gente conseguir levar à risca todas as variáveis possíveis, a gente consegue ter aí um avanço muito rápido de semana a semana. Então, levando em consideração, a gente tem que sempre estar atualizado nesses aspectos. E a gente tem aí um número de pessoas muito próximos das rupturas que estão sendo causadas em jovens ativos, exatamente. Então, são aquelas pessoas que têm algum grau de atividade um tanto mais alterado, né, no ponto de vista de maior demanda para essa articulação. E, normalmente, as pessoas que apresentam mais rupturas são aquelas de 15 a 25 anos. Então, são pessoas que estão, de alguma maneira, se expondo de maneira ativa para situações esportivas, como, por exemplo, os homens que gostam de jogar futebol finais de semana, que tem muita demanda sobre aquela articulação e que muitas vezes não tem um preparo adequado para suportar toda essa dinâmica que é imposta naquela articulação em si. Só que quando a gente analisa um gráfico relacionado a este problema, a gente tem aí uma grande informação sendo exposta, né, do ponto de vista de esportes e modalidades e sujeitos que podem ser acometidos com este tipo de ruptura. Quando nós olhamos para esse gráfico, é perceptível que a probabilidade da mulher que pratica futebol romper o LCA é muito mais alto comparado a outras questões, né? No entanto, se a gente analisa que, em primeiro lugar, está a ruptura em futebol feminino, logo em seguida, estamos com futebol masculino como a maior chance de ruptura do LCA, né? Então, provavelmente é uma ruptura característica realmente do esporte, não que seja simplesmente dentro do esporte, mas é muito mais fácil de encontrarmos nesse contexto, né? Então, se formos pensar que até o momento nós não temos ainda uma grande quantidade de mulheres inseridas dentro do futebol, quando isso se tornar algo muito mais exponencial, provavelmente a gente pode ter um dado ainda mais significativo, né? Se a gente for pensar aí, ainda está um pouco equiparado, né, essa incidência de ruptura nesses sujeitos.
Então, eu acredito que daqui a pouco, com a forma que hoje as mulheres estão cada vez mais engajadas dentro do esporte, né, dentro do futebol em especial, provavelmente esses números daqui a pouco a gente vai ter aí alguma modificação nesse contexto. E cabe a nós sempre analisar essas questões e chegar em um senso comum no que diz respeito às questões preventivas desses atletas, né? Pois bem, levando isso em conta, nós primeiro precisamos, e aqui eu peço desculpa, porque agora que eu percebi que tem ligamento cruzado posterior, na realidade é o LCA, né? Nós devemos levar em consideração, inicialmente, a estrutura, o LCA em si, que ele tem aí um comprimento de aproximadamente 38 milímetros e uma espessura de aproximadamente 11 milímetros, certo? E que com isso nós temos uma estrutura feita por dupla banda, ou seja, dois feixes que estão posicionados de maneira onde eu consigo ali suportar as forças que estão agindo dentro daquela articulação, que é a banda anteromedial e a banda posterolateral. Da mesma maneira, o cruzado posterior, ele tem os dois feixes, mas esses feixes eles são ditos de maneira diferente, né? Que seria aí o anterolateral e o posteromedial. Então, seria o inverso disso. Mas nós estamos tratando do LCA. E nessa imagem em si, a gente está vendo a sua anatomia muito bem expressa, né? E ele tem ali uma origem naquela porção medial ao côndilo lateral do fêmur. Então, olhando para essa imagem, a gente tem aí sua origem saindo ali medialmente ao côndilo lateral do fêmur, e que esses dois feixes eles irão ir de encontro às eminências intercondilares, de maneira ali que eu consigo ter o cruzamento desse feixe, né, desses feixes. E cada banda ela é responsável por segurar um determinado mecanismo. E, por vezes, eu acabo percebendo que no momento que nós vamos realizar algum teste especial para se avaliar esta lesão, nós normalmente ficamos voltados puramente à gaveta anterior, ou de repente ao Lachman, e faz testes que normalmente testam apenas uma banda, e não tentando compreender a lesão como um todo. A gente vai comentar mais sobre isso. Mas devemos levar em consideração a seguinte questão. A banda anteromedial ela é responsável por segurar principalmente a translação anterior da tíbia, que é aquilo que normalmente a gente discute muito na graduação, né? Então, é aquele momento que nós testamos na gaveta anterior, no teste clássico que nós aprendemos na graduação. E nós temos também a banda posterolateral, que é aquela banda responsável por controlar o mecanismo de pivô, o mecanismo de rotação deste ligamento cruzado, né, dessa articulação do joelho em especial. Então, nós devemos sempre pensar que quando formos avaliar o paciente que tem uma suspeita disso, a gente não deve avaliar por um teste que testa apenas uma banda, e sim tentar fechar o cerco da coisa, né? Às vezes a gente tem uma ruptura parcial e a lesão foi apenas em um feixe, e digamos que foi na posterolateral, e você fica ali fazendo gaveta, tentando encontrar essa lacidão e não consegue identificar, porque necessariamente essa banda ela é mais responsável por controlar rotações. Então, de uma maneira geral, este é o primeiro ponto que a gente deve se atentar no momento de abordar este paciente. Mas não vamos ainda se ater puramente ao teste especial, certo? Eu gosto muito de colocar essa questão, esse trabalho em especial, ele me traz muita informação do que hoje a gente discute sobre esse tipo de ligamento, porque é sabido que toda e qualquer lesão musculoesquelética, lesão que me venha a ter uma interrupção de alguma via que está ali me mantendo informado como é que está a relação do meu corpo em relação ao espaço, eu sempre devo me ater em como é que está a regularidade disso tudo. E este trabalho, ele me traz uma informação extremamente importante. Eles pegaram algumas pessoas que passaram por ruptura do LCA, e esta ruptura, após 2 anos, e acompanharam depois a um outro tempo, mas é um follow-up já aí de aproximadamente 2, 3 anos, esses pacientes que foram submetidos à reabilitação do cruzado,
Quando eles foram reavaliados depois desse tempo todo, foi percebido que após 3 anos, existe uma alteração ainda no controle destes pacientes, na percepção de como é que está a sua articulação em relação ao espaço. Como é que eles identificaram isso? Colocaram o paciente no isocinético, né, para avaliar a força, só que modificaram a maneira de avaliar. Eles simplesmente colocaram o paciente para mensurar picos angulares. Então, colocaram o dinamômetro isocinético leve e ali solicitaram para que eles fizessem movimentos rápidos de flexão e extensão do joelho. Isso eles estavam vendados, ou seja, eles não estavam conseguindo ver como era que o seu joelho estava posicionado naquele momento. E eles também acabaram acompanhando esses atletas por meio de transcraniana. Então, eles foram vendo como era que estava a hiperatividade do córtex no momento das intervenções que ali foram instauradas, né? Quando eles solicitavam esse momento rápido de flexão e extensão do joelho, chegava um determinado momento que o avaliador pedia para esse atleta parar de maneira brusca e segurar aquele movimento. E aí ele era questionado: como é que você percebe seu joelho neste momento em relação ao espaço? Vamos pensar nesse contexto. E às vezes o joelho, por exemplo, estava ali próximo de 30 graus e de maneira... quando a gente olhava para ele, ele estava ali num posicionamento próximo de 30 graus. E quando ele era questionado, ele dizia que estava a 45, estava a 90. Então, normalmente, ele não tinha uma ideia real de como era que estava realmente a perna dele posicionada. Então, por meio disso, eles confrontavam ainda com a alteração do córtex que ali estava sendo visualmente vista através da visualização por meio de computador. Né? Então, com isso, foi percebido que todos os mecanoreceptores, aqueles corpúsculos de Pacini, Ruffini, Gold-Mazzoni, estes receptores, por mais que a estrutura tenha sido regularizada pós-reconstrução, ainda não estão muito bem estabelecidas em até 3 anos. Então, com isso, nos traz uma relação direta daquilo que a gente deve ter como foco primário dentro da nossa reabilitação. Em especial, trabalhar exaustivamente o controle neuromuscular destes pacientes, estimular esses receptores novamente para que eles tenham capacidade de resposta de maneira precisa para sair, de repente, de um mecanismo de lesão, por exemplo, novamente, né? Para que ele não venha novamente passar por uma nova ruptura. Então, é o ponto-chave que eu agora exponho para vocês, para que a gente comece a discutir em relação a tudo que acontece sobre esta ruptura, né? Então, levando em consideração que a gente tem aí um déficit significativo dentro de um período de 3 anos. E, normalmente, esse paciente fica em reabilitação com a gente 6, 9 meses. E depois ele ainda está em fator de risco, se a gente for levar ao pé da letra o que esse artigo está falando, né? Basicamente, ele ainda nos coloca em uma situação bem complicada para dar segurança do paciente voltar e ele não ter uma nova lesão. A gente deve se atentar a isso. E a gente deve levar em consideração os mecanismos que ali estão sendo colocados para as rupturas do LCA. É comum a gente questionar o paciente e ele falar que normalmente ele rompeu sozinho. Então, ele estava ali fazendo gesto esportivo, normalmente, e quando ele menos percebe, o joelho dele faz um mecanismo brusco e ele não compreende muito bem a razão e tem ali aquele estalido, né, que normalmente ele sente o tranco como se fosse uma pedrada, novamente. Então, tá. O que vale levar em consideração é que, independente se eu tenho uma ruptura de forma indireta, que eu rompi sozinho, ou direta, que eu tive um contato para entrar no mecanismo de lesão, ambos terão uma capacidade de desenvolver osteoartrose precoce. Então, no momento que eu passo por uma lesão ligamentar, como a lesão do LCA, é esperado que eu tenha um processo degenerativo relacionado àquela articulação, em um curto espaço de tempo, quando nós comparamos o curso normal, né, se nós não tivéssemos tido essa lesão anteriormente. Então, vejam só,
quando nós temos aquele paciente que nós estamos tratando, não necessariamente nós iremos fazer com que ele não tenha a osteoartrose. É esperado que isso aconteça. No entanto, a gente tem que dar condições suficientes para que isso seja prolongado ao máximo. Porque toda e qualquer alteração estrutural de uma articulação coloca ele em suscetibilidade para desenvolver esse tipo de lesão futura degenerativa, né? Então, devemos levar isso em conta. No entanto, quando nós falamos sobre controlar estes mecanismos que nos levam a lesões degenerativas, é imprescindível que a gente leve em consideração a força, o controle motor desse paciente. Quantas vezes a gente não consegue reverter uma possível cirurgia já indicada para um paciente de osteoartrose, né? Então, quanto mais ativo esse paciente se tornar e quanto mais educado no que diz respeito ao condicionamento físico dele, ao longo de toda a vida, a tendência é que ele consiga controlar isso ao máximo, né? Que ele não venha sofrer no futuro. Então, quando nós olhamos o mecanismo de lesão indireta, nós estamos basicamente pensando nisso, né? Aquele cara que simplesmente teve o apoio a perna de apoio que nós estamos avaliando, ela tem o contato direto ali com o solo e ela fixa no solo, que é muito comum a gente escutar esse mecanismo de lesão dessa forma. Basicamente, é colocado como o pé fixo no solo e o giro em cima da perna, né, o mecanismo de pivô, quando, na realidade, a gente olha puramente para um mecanismo único, perdão. A gente está olhando para um cara que ele fez uma condição muito interessante do ponto de vista mecânico. Para que ele levasse a essa projeção em valgo, né, em valgo dinâmico, forçado, não foi simplesmente porque ele fixou no solo e ali fez um mecanismo de giro. Antes de tudo, se vocês analisarem com bastante precisão, ele fez uma condição bem interessante, que foi essa inclinação ipsilateral do tronco. Normalmente, as pessoas que rompem de maneira indireta, elas pisam, fixam o seu membro no solo, e aquele valgo forçado, a ponto de provocar a ruptura, normalmente é influenciado pela inclinação ipsilateral do tronco. Então, quem já deve ter ouvido falar sobre a balança de Powers diversas vezes, é basicamente um desequilíbrio da balança de Powers num momento onde ele tem uma dinâmica muito maior sobre aquela articulação. Então, você compreendendo a balança, possivelmente você vai conseguir compreender onde falhou o controle naquele momento e por que ele levou aquele mecanismo de lesão, já que é uma pessoa que normalmente tem, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, são pessoas extremamente preparadas, são pessoas que têm um treinamento exaustivo durante todo o tempo. E não necessariamente a força por si só vai dizer que ele não tem chance de se machucar, né? Isso é um complemento. Às vezes, o cansaço, a fadiga, a maneira que foi colocada durante toda a sua semana de treinamento e a forma que foi conduzida, pode ter levado ele à fadiga. E, consequentemente, num momento bobo, ele acabou não conseguindo controlar o mecanismo e levou à falha dessa balança. E possivelmente veio trazer aí a lesão parcial deste ligamento ou, de repente, até total, né? Então, vamos levar em consideração o que a balança de Powers coloca, que basicamente é aquele mecanismo. Apoio unipodal me traz uma força de reação do solo medialmente ao meu joelho, né? Medialmente à minha perna. Consequentemente, eu tenho um equilíbrio pélvico. No entanto, quando eu tenho alguma falha, seja ela a nível de tronco, seja ela a nível de quadril, eu levo aí uma queda da pelve, né? O famoso Trendelenburg, que me faz até uma força de reação do solo mais medializada. Consequentemente, me posiciona em um varo dinâmico, né? Me projeta para fora. Só que, diferentemente desta situação, aquele atleta ele acabou forçando com o tronco de maneira ipsilateral. Ele puxou a pelve dele com o tronco puxando para o lado que ele está em apoio. Ou seja, ele tentou corrigir pelve e, consequentemente,
fez com que aquela força de reação do solo passasse lateralmente ao seu joelho, agora projetando para o valgo dinâmico que a gente conhece. Claro que o valgo, por si só, ele não é a variável que a gente deve sempre levar em consideração como fator causal, mas sim, pensando do ponto de vista mecânico e de acompanhamento deste atleta, a tendência é que a falha do mecanismo, seja do controle neuromuscular, seja da força, leve ele a ter este desequilíbrio, como eu havia comentado. E aí ele leva este mecanismo que nós já conhecemos aí quando falamos de dor anterior no joelho, por exemplo. No entanto, quando nós estamos falando de uma ruptura, a gente não está falando simplesmente de um valgo pequeno, um valgo que normalmente o paciente acaba fazendo por uma tarefa dependência ou coisa do tipo. A gente está falando justamente de um paciente que não conseguiu controlar nada daquele mecanismo e forçou demais esse valgo. Então, é algo muito mais além do que aquilo que normalmente a gente avalia em um paciente com uma dor crônica e por aí vai, né? Mas o mecanismo é basicamente o mesmo, só que falhou alguma coisa e que levou ele a forçar muito mais esta situação, certo? Legal. Quando nós transferimos isso para o aspecto avaliativo, e aí foi onde eu comentei lá atrás para vocês, para não levar à risca simplesmente os testes especiais, porque normalmente eu até comento isso, que o teste especial por si só, ele deveria ser algo muito mais voltado ao médico. E nós trabalhamos com função. Nosso ponto de vista é compreender agora a funcionalidade daquela articulação. E com isso restabelecer alguma coisa, né? Com isso, nós temos aí alguns testes especiais importantes para compreender como é que está essa relação de controle deste paciente. Então, vejamos, antes de tudo, compreendi anatomicamente como que isso funciona, compreendo o mecanismo de lesão desse paciente, que pode ser por trauma direto ou indireto, e o trauma indireto é muito mais comum, né? E agora eu tenho que investigar como é que está a integridade disso tudo. Vamos pensar num paciente que me traz uma possível lesão, e aí eu solicito para ele fazer um teste muito simples, que é saltar em cima da perna. É óbvio que o paciente que tem um déficit de alguma coisa, ele vai mostrar para mim, independente da lesão. E normalmente, eu até acho isso interessante, porque todo mundo, quando fala de um paciente de LCA, eles acabam levando em consideração que quando vão fazer o teste, vão encontrar dor, quando na realidade a dor foi naquele momento, né? E quando passar o período inflamatório, a tendência é que aquilo ali seja abolida. O que nós fazemos nos testes é compreender como é que está a estabilidade da coisa. Então, se o paciente não tem segurança, não tem controle a ponto de fazer uma boa função, ele vai refletir no teste, né? Se ele tem medo de sentir dor, ele vai refletir no teste. Então, é interessante a gente expor o paciente ao teste funcional, para que ele mostre o quanto que ele consegue fazer em uma perna não lesionada e uma perna lesionada, certo? Quando nós analisamos esses dois vídeos, estaticamente vocês percebiam que existia uma diferença no controle inicial. E provavelmente vocês não estão conseguindo compreender que lado está a lesão, né? E quando nós analisamos esse segundo vídeo, nós acreditamos que provavelmente a alteração pode estar deste lado, porque é onde eu estou percebendo ele ter mais inclinação de tronco, é onde eu estou percebendo ele ter um controle do joelho um tanto diferente comparado ao outro lado, né? E vejamos, o paciente é o mesmo paciente, né? No mesmo momento, o paciente aqui, quando faz o teste do lado esquerdo, que é onde está a lesão dele, percebam que ele faz um salto um tanto mais controladinho. Ele não busca tanto impulsionamento, ele busca ali estabelecer uma determinada distância, mas ele vai pensando um tanto, né? Eu até tirei aí o rosto dele para que não fosse exposto, mas que ele pensa um tanto mais para cumprir essa tarefa. E ele vai com mais cautela. Quando nós analisamos no vídeo contrário, que é onde ele não tem a lesão, ele busca um agachamento mais a fundo. Ele tem ali uma capacidade de tentar gerar o máximo de impulsão, apesar dele também não ter
uma boa capacidade ali de gerar aquele impulsionamento todo. Mas que é um tanto interessante vocês compreenderem que por mais que a lesão dele tenha sido do lado esquerdo, como está sendo mostrado, como eu comentei, né, no vídeo, por meio do lado esquerdo, quando nós analisamos o vídeo do lado não lesionado, olha só, queda de pelve, olha só a inclinação ipsilateral do tronco dele no momento que ele aterriza. Eu estou tentando compreender no momento da saída e eu estou tentando compreender no momento da aterrissagem. E esta aterrissagem, para mim, mostra que aquele controle que eu tanto busco dentro do teste me dá uma sensação de que, por mais que ele já tenha rompido do lado direito, ele está em suscetibilidade para, de repente, ter uma ruptura do lado esquerdo também. Me dá uma relação de que eu tenho que compreender a função de maneira bilateral, e não simplesmente para o lado de lesão, né? Consequentemente, eu tenho que restabelecer, tanto do ponto de vista do lado lesionado, quanto do ponto de vista do lado não lesionado, porque agora eu vou pensar em aspecto preventivo. É um tanto interessante, porque aparentemente, do lado que ele faz, do lado que ele tem a lesão, ele não mostra tanta alteração quando a gente compara com o lado não lesionado, né? É bem diferente a expressão aí da maneira que ele se comporta no momento de aterrissagem e tudo mais. Mas que é uma situação. Agora vamos pensar novamente nesse contexto em controle. A gente vê a relação do valgo o tempo inteiro acontecendo, e hoje é sabido que a gente não deve levar isso o tempo todo como via de regra, né? Como é o único fator que pode ali me trazer alguma lesão. Isso é algo que deve ser uma variável a mais, e isso eu acredito que no final eu consigo expor algumas coisas aí para vocês, comentar mais algumas coisas acerca disso com vocês, mas que é ainda uma situação que eu acho interessante fazer, por mais que eu não leve de maneira massiva, de maneira exaustiva, aquela única situação para que a gente tenha aí como ponto-chave do aparecimento daquela lesão, né? Mas nós percebemos que a alteração nos mecanoceptores são pontos cruciais, colocam o paciente em fator de risco em até próximo ali de 3 anos. Então, a gente deve sempre levar em consideração aspectos bases, né, funcionalmente falando. Claro que um simples step down não vai me dizer tudo, mas é um tanto interessante, é um baita de um controle que o paciente precisa fazer ali para que você tenha alguma compreensão, além de cruzar com outros testes funcionais, né? Legal. Algo que é muito interessante a gente investigar, e tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, que isso fica mais evidente, é a inibição artrogênica. Eu acredito que na parte de reabilitação propriamente dita, é onde o profissional acaba não dando a devida atenção nos primeiros momentos, e que isso pode te trazer um problema lá no futuro, né? Eu tenho um caso de uma paciente, por exemplo, que não foi nem uma ruptura do LCA, mas sim uma luxação patelar, né? Uma luxadora recidivante de patela, que foi tratada de maneira cirúrgica após diversos episódios de luxação, e que no momento da reabilitação, um colega acabou não levando em consideração à risca esta inibição artrogênica. E essa paciente foi conduzida durante toda a reabilitação, e após 1 ano da sua reconstrução, né, da sua cirurgia ali da luxação recidivante, ela foi liberada, foi dado alta a ela. E ela começou a fazer corrida com a família aos finais de semana. E ela começou a desenvolver dor anterior no joelho. E, em decorrência da inibição, ela não tinha uma boa capacidade de controlar aquela articulação, e que isso eu posso até mostrar em uma situação aqui por vídeo, a maneira que ela corria devido à inibição artrogênica, né? Mas o que é essa inibição artrogênica? Um dos vídeos que eu mais gosto, que a gente fez em um determinado momento, é esse. É eu simplesmente pedir para o meu paciente fazer um mecanismo de travamento da articulação. E isso a gente não pensa em inibição artrogênica puramente em uma única articulação. A gente pensa em toda e qualquer situação. Onde existe dor, possivelmente me leva a uma inibição. E claro que em algumas situações essa inibição é um tanto mais grave, né? Como no caso deste paciente.
Basicamente, nós solicitávamos para que ele travasse o joelho no momento de elevar a perna. Um mecanismo muito simples, elevar a perna com o joelho travado, sem permitir que o joelho dobrasse. E era o que ele não conseguia fazer. Era algo totalmente difícil de cumprir na tarefa, né? Então, ele até conseguia inicialmente, mas no decorrer do processo, ele acabava não conseguindo manter este travamento. Isso nos mostra que o quadríceps dele, de alguma maneira, está inibido, está desativado, digamos assim. E isso é um dos aspectos mais interessantes para que daqui a pouco a gente tenha segurança de tirar a muleta do meu paciente, né? Como é que eu vou liberar o paciente da muleta? Basicamente, se ele tiver controle sobre a inibição dele. E se você trabalha ali bonitinho na primeira semana, a tendência é que esse paciente não vai precisar de muleta por tempo prolongado, como muitas vezes a gente vê aí pacientes com 1 mês de muleta, né? Então, tudo depende da maneira que você está conduzindo realmente a situação. Então, tá. Este paciente, por mais que a eletroestimulação aqui não esteja das melhores, né? Foi um improviso no momento, ele ainda estava sendo ajudado por meio da eletroestimulação. E mesmo assim, ele não tinha essa capacidade de recrutamento. Então, quando eu identifico um paciente que passou por episódio de ruptura, que muitas vezes ele ainda nem sabe, ele chega na clínica para tentar descobrir isso, e que você vai levar o paciente por essa linha, uma das primeiras coisas que eu acabo fazendo é interpretando esse quadríceps dele. Como é que está o volume desse quadríceps, como é que está a definição desse quadríceps, qual é a capacidade que ele tem de travar essa articulação por um determinado período que eu estabeleço de maneira bilateral, né? E como que ele consegue fazer diversas repetições deste exercício. Elevação, propõe aí para ele algumas séries, algumas repetições para ele fazer durante a análise do teste, para que ali você busque até gerar alguma fadiga e que isso evidencie um tanto mais. E aí alguns pacientes acabam até fazendo bem no primeiro momento, a inibição não é das piores, mas que você solicita para que ele faça de maneira repetitiva, e vai chegar um determinado momento que ele realmente vai fadigar. E aí é onde ele vai começar a aparecer, vai começar a demonstrar que está existindo uma falha nesse quadríceps. Por quê? É um movimento muito simples. E se em poucas repetições que você estabelece, ele vai deixar isso acontecer, provavelmente, se ele for levado para uma situação de maior demanda, caminhada por tempo prolongado, muito tempo de pé em cima dessa articulação, provavelmente esse quadríceps vai fadigar muito rápido. E essa inibição ela vai se mostrar de maneira bem acentuada, né? Provavelmente até desencadeando dor anterior no joelho do paciente. Então, é um dos pontos principais. Eu bato nessa tecla de analisar sempre essa inibição artrogênica. E quando identificada, deixa o resto e trabalha em cima disso. É o momento de reverter a situação e rapidamente você consegue, certo? Quando feito ali de maneira repetitiva e sempre dando um comando interessante aí para o paciente. Veja só que não só no LCA a gente visualiza isso. Esse é um paciente jovem, um paciente que tinha 18 anos, que tem 18 anos, e que passou por uma ruptura, que passou por um trauma, um acidente de moto, e que teve uma fratura de fêmur. E que já estava em tratamento há bastante tempo, e que nunca foi vista a inibição dele. Se a gente olhar, ele não trava nada o joelho, nem no início, nem no fim do movimento. Momento nenhum ele tem capacidade de segurar com o quadríceps dele. Então, como é que eu vou esperar a evolução? Como é que eu vou ter capacidade de soltar esse paciente para deambular bem, se eu não estou vendo um controle muito básico? Como é que eu vou evoluir em exercícios mais elaborados para recuperar o meu paciente nesse pós-operatório, ou de repente até fazer um pré-operatório bem realizado para que o paciente tenha uma boa evolução no pós, né? Então, o meu treinamento ele deve ser pensado com base naquilo que é basal do paciente. É algo muito simplista, para que você consiga evolução lá no futuro. E não simplesmente impor exercício para o cara de uma maneira aleatória, sem ter uma via de regra, e ele acabar desenvolvendo aí alguma outra alteração no que diz respeito àquela articulação, né? Às vezes, até por muita repetição, de maneira exaustiva,
o paciente ali pode gerar alguma inflamação de alguma estrutura. Pois bem, e quando nós falamos sobre a reconstrução do LCA, é muito comum, em especial aqui para a nossa região, né? Eu não sei se tem pessoas de outras localidades, mas é muito comum no interior, né, aqui da nossa região, a gente perceber o uso em massa de imobilizadores. O brace é um que é sempre destacado aí como uma das formas do paciente receber alta pela equipe médica. Se o paciente não comprar isso para sair do hospital, alguns deles nem recebem alta, né? Então, isso é um tanto complicado. E existem revisões sistemáticas, como, por exemplo, essa, um tanto atual, falando que não há benefício do brace no pós-operatório do ligamento cruzado anterior. E, claro, o bracing tem o seu benefício para alguma coisa? Ele tem. Por exemplo, na reconstrução do ligamento cruzado posterior, eu acho ele muito interessante. Por quê? A gente tem ali um ligamento que faz parte do canto posterolateral do joelho. E aquele canto posterolateral do joelho não pode ser tensionado por um determinado período. Consequentemente, nós devemos aí evitar esses mecanismos de tensão, como, por exemplo, hiperextensão do joelho e mecanismo de varo forçado. Então, como nós estamos falando do LCA, nós devemos levar em consideração que o joelho ele trabalha de maneira mecânica, né? Ele trabalha ali no plano sagital, ele faz flexão e extensão, e isso é necessário dentro do pós-operatório, né? Então, por que travar este mecanismo do plano sagital? Não tem um fundamento para isso. Nós temos ali mecanismo no plano transversal, ou seja, rotação interna e externa, que é um mecanismo muito sutil e que nós devemos manter isso liberado, porque o paciente ele acaba nos mostrando aí a capacidade de travamento do joelho quando ele estiver de pé. Ou seja, para que eu vou colocar o brace sabendo que ele precisa tanto do movimento no plano sagital quanto no movimento transversal, né? E a única outra possibilidade de utilizar o brace no paciente de LCA seria com o paciente, seria se o joelho tivesse aí alguma relação de movimentos fisiológicos sendo feitos no plano frontal, que basicamente nós não temos, né? A gente vai aí pensar que as principais movimentações dessa articulação é no plano sagital e no plano transversal. No plano frontal, a gente não vai estar ali gerando nenhum outro movimento nesse aspecto, que seria a única consideração para a gente bloquear por meio desse brace. Então, de modo geral, a gente não precisa colocar esse recurso para dar travamento para essa articulação no pós-operatório, até porque eu posso piorar o aspecto da inibição artrogênica. Eu devo, de alguma maneira, controlar esta articulação de maneira ativa. Eu preciso que o paciente, no dia a dia dele, mesmo no momento que ele sai ali do pós-operatório, ele faça movimentos de flexão e extensão. Ele tem essa capacidade de fazer isso, né? E, consequentemente, se ele conseguir ficar de pé e manter o joelho dele em travamento, que seria aí o mecanismo de rotação dessa articulação, né? Isso é extremamente importante para dar segurança para ele. É o controle que a gente quer inicial. Então, não tem por que eu colocar esse bracing para segurar, sustentar esse paciente, que eu quero que ele faça isso de forma ativa. Eu quero que ele o tempo inteiro estimule esses grupamentos musculares para dar estabilidade para ele, certo? Pois bem, e aí quando nós analisamos literatura, mais uma vez vem a calhar com o que está sendo dito. Se eu tenho um paciente de maneira preventiva ali que a gente está esperando que ele venha a ter uma lesão do ligamento cruzado anterior, ou o paciente que passou por uma lesão no ligamento cruzado anterior e que a gente está pensando em prevenção para que ele não tenha uma nova ruptura, o principal ponto é o déficit de controle de movimento. Então, o déficit de controle é o maior potencial de risco ali para que esse paciente venha a ter uma nova ruptura. Ou seja, se eu estiver colocando o brace para travar a articulação e alterando a dinâmica que está sendo imposta ali, provavelmente eu vou inibir mais esses receptores.
provavelmente eu vou favorecer mais a inibição dessa musculatura, em especial do quadríceps, né? Então, a gente não quer que isso se mantenha. A gente deve manter o paciente o mais ativo possível. Então, o déficit de controle é o principal ponto nesse aspecto de reabilitação mesmo, tá certo? Bacana. E por que o LCA é aquele ligamento que mais sofre do ponto de vista de ruptura, quando comparado aos demais? É muito comum a gente escutar falar que o ligamento cruzado, o ligamento colateral medial é um ligamento que normalmente rompe parcialmente. Quase nunca a gente escuta falar que ele rompeu por completo, né? Então, quando a gente analisa a força que cada um consegue conter, a gente consegue ter esse parâmetro, né? O colateral medial ou colateral tibial, ele suporta até 5.000 newtons. O LCP é o segundo mais forte, até 3.000 newtons. O LCA é o terceiro mais forte, até 2.500 newtons. E o mais fraquinho de todos, o colateral lateral ou o colateral fibular, né, que segura aí até 750 newtons. Então, já que o LCA é o terceiro mais forte, por que não rompe primeiro, então, o colateral lateral? Basicamente porque o mecanismo mais clássico de lesão é o valgo dinâmico forçado, né? Então, o colateral lateral não entra nesse mecanismo. Ele normalmente rompe por lesões degenerativas ao longo do tempo, de pacientes que adotam um mecanismo em varo forçado ou coisa do tipo. Mas, de todos os outros que se lesionariam com um valgo dinâmico forçado, o LCA é o mais fraco. Então, por isso que é o primeiro aí, né? Consequentemente, para que eu venha romper um LCP, que é um tanto mais difícil, né, é um trauma muito mais brusco, é um trauma muito mais violento. E o colateral medial, quase sempre que o LCA rompe, ele acaba vindo de maneira parcial. Então, ali existe uma ruptura parcial, algum estiramento de algumas fibras, e que normalmente é tratado ali de forma conservadora. E o nosso foco acaba sendo direcionado no ligamento cruzado anterior, e possivelmente em alguma lesão meniscal que venha a ocorrer, que em quase toda a totalidade dessas rupturas acaba tendo o acometimento aí do menisco colateral medial. Até porque ele tem ali uma relação íntima com o ligamento colateral medial, e que no momento do jogo que está acontecendo ali na articulação, existe um bloqueio deste menisco. Consequentemente, no momento do pivô, ele não consegue sair, não consegue acompanhar esse giro. E ele normalmente é lesionado de maneira traumática durante este mecanismo de lesão, né? Pois bem, e como que nós iremos testar este paciente? Basicamente, aí os testes que têm maior sensibilidade, especificidade, que nos respaldam para uma boa análise, no que diz respeito à análise especial. Nós temos gaveta anterior, que basicamente aí nós temos a translação anterior da tíbia um tanto mais acentuada, né, comparado ao lado contrário, e é imprescindível que a gente sempre avalie do lado contrário, certo? Consequentemente, o Lachman vem a calhar para avaliar essa banda anteromedial, essa banda que está sustentando a translação anterior da tíbia. Então, desta forma, por meio da gaveta e por meio do Lachman, eu já tenho uma noção clara de como é que está essa banda anteromedial, que é essa que é responsável por segurar a translação anterior. E aqui nós temos agora um combinado, né? Um Lachman muito positivo, certo? De um paciente com ruptura total. E quando nós vamos tentar simular o pivot shift, que seria aí para testar a banda posterolateral, aquela banda responsável pela rotação, eu nem preciso cumprir o teste por completo, que seria levando inflexão e fazendo esse mecanismo. É basicamente visualizar o ressalto que tem entre o fêmur e a tíbia. Se vocês analisarem, tem um ressalto da tíbia em relação ao fêmur, toda vez que ele traz de maneira medializada esse joelho, né? Então, por meio dos testes especiais, esses três me dão uma sensação
real de tudo que está acontecendo a nível de estabilidade ali naquele ligamento cruzado anterior. E aí, claro, se suspeita de uma lesão meniscal ou coisa do tipo, a gente acaba introduzindo neste aspecto, mas o nosso foco não é propriamente o menisco agora. O que vale levar em consideração é que durante a nossa reabilitação do ligamento cruzado anterior, a gente, antes de tudo, tem que compreender se existe alguma lesão deste menisco. E que esse menisco vai me dizer muita coisa no momento que o médico fizer o procedimento cirúrgico. E a gente deve levar isso em consideração. Mas antes da gente levar ele para a cirurgia, a gente deve levar em consideração o que a literatura tem nos trazido nos últimos tempos sobre operar ou não operar esse menisco. E aí, antes de tudo, nós devemos primeiro compreender qual é o grau de atividade desse paciente. Né? A gente hoje sabe que existe a possibilidade desse paciente não fazer a cirurgia, mas também eu tenho que levar em consideração que, dependendo daquilo que a pessoa faça, por exemplo, atletas de alto rendimento, eu devo automaticamente levá-lo para a cirurgia. Não tem discussão. Né? Se eu estou lidando com uma pessoa que é de alto rendimento, eu não vou tentar conservar aquilo. Eu preciso que ele retorne logo, até porque eu sei já como é a demanda que ele impõe. Então, basicamente, é o procedimento cirúrgico de imediato. Se você tem um sujeito que rompeu esse ligamento cruzado anterior e ele não tem uma demanda tão alta sobre aquela articulação, ele é um cara que tem um estilo de vida um tanto mais ativo, ele não é sedentário, ele é um cara que, quando você faz todos os testes especiais, por mais que ele tenha a ruptura que aconteceu, ele mostra um grau de estabilidade boa, a musculatura provavelmente, a rede ligamentar no entorno da articulação, me dá uma boa sensação de estabilidade. Isso é outro ponto a ser verificado. Né? Ter um bom estilo de vida, automaticamente, apresenta, por meio dos testes especiais, uma estabilidade um tanto interessante. E, quando eu levo ele para a função, ele não apresenta grandes alterações no que diz respeito ao controle de movimento, talvez seja um paciente aí possível da gente manter de maneira conservadora esse sujeito. No entanto, se o paciente tem um estilo de vida sedentário, se você faz os testes, como, por exemplo, nesse último vídeo que a gente viu, e apresenta uma instabilidade como aquela, provavelmente é indicativo de cirurgia também de forma imediata. Eu não me arriscaria falar para esse paciente fazer um conservador. Por quê? Eu preciso mudar totalmente a vida dele. Estilo de vida saudável, e ele tem que botar na cabeça que ele agora é um candidato a fazer reforço muscular para a vida toda, né? Não adianta depois avacalhar e não manter o reforço, porque na ausência de uma estabilidade passiva, eu tenho que dar condição para a minha estabilidade ativa, que seria a minha musculatura. Então, eu agora tenho que mudar um pouco a história dele. Né? E isso é um tanto difícil da gente conseguir fazer. Então, quando nós identificamos pacientes nesse aspecto, a minha visão é de indicação cirúrgica também. Não tentem reverter isso apenas porque a literatura tem demonstrado essa possibilidade. Né? A gente tem aí um nível de educação acerca dessas doenças ainda não tão bem difundidas, as pessoas não compreendem muito bem e não vai seguir muito à risca isso que você está colocando, mas também tem a possibilidade de você tentar manter no conservador, se a pessoa for ativa e se a pessoa mostrar um grau de estabilidade boa. Né? E aí, por exemplo, eu tenho alguns pacientes na clínica que eles optaram, de maneira, pela sua própria vontade, a fazer o tratamento conservador. Mas, antes de tudo, expostas todas as possibilidades acerca desta lesão. Né? Era um cara que normalmente jogava o seu futebolzinho de final de semana, é um cara que é muito ativo fisicamente, é uma pessoa que está o tempo inteiro se cuidando. Nos testes especiais não demonstrava tanta instabilidade, então foi colocada esta possibilidade. E ele não queria passar por procedimento cirúrgico algum. Logo, quando foi visualizada todo esse contexto, existia essa possibilidade.
mas ele sempre se assegurando de que existe a grande chance dele ter problemas futuros. Pelo seguinte, nós falamos lá no início que quem tem lesão do ligamento cruzado anterior, por mais que seja reconstruída, a probabilidade de desenvolver osteoartrose daqui a pouco é um tanto alta, né? Então, hoje, a minha visão acerca disso é como será que os nossos pacientes, lá no futuro, esses que nós estamos tratando de forma conservadora, quando eles querem, né? Quando a gente percebe que existe a possibilidade, como é que eles vão estar, né? E será que ele vai conseguir manter o seu grau de atividade como ele está hoje? Né? A gente não sabe como é que esses pacientes lá na velhice vão ficar, se vão conseguir manter um grau de atividade interessante, de atividade boa. Então, isso me coloca um tanto pensativo, um pouco com o pé atrás. Então, quando existe essa possibilidade de tratar de maneira conservadora, antes de tudo, eu exponho tudo para o paciente, para que ele saiba que no momento que ele optar por alguma coisa, existe uma consequência possível lá na frente. Então, aí, simplesmente, ele não fica... não tem a possibilidade de eu não fazer a cirurgia e daqui a pouco eu não vou ter problema nenhum. Assim como a gente sabe que quem faz a cirurgia lá na frente vai ter algum problema, mas isso é um risco um tanto menor, né? Então, é algo que deve ser exposto ao paciente, é algo que a gente deve refletir um tanto, apesar da literatura nos dar esse respaldo na atualidade, né? A gente ainda não sabe como é que esses pacientes que a gente está vendo essas possibilidades hoje, como é que eles estarão lá na frente. Então, vamos aguardar e vamos ver as novas possibilidades lá no futuro. Mas é uma chance aí que vocês acabam tendo de expor para algum paciente que corre da cirurgia de alguma forma, né? Avaliem ele e compreendam todos esses aspectos, todas essas variáveis. Legal. Quando nós falamos da cirurgia, efetivamente, nós temos aí alguns enxertos que são comumente utilizados. Nós temos aí o enxerto autólogo, que é retirado do próprio paciente, e normalmente as áreas doadoras, talvez vocês já conheçam isso muito à risca, né? Pode ser do tendão patelar, que é um tanto mais reforçado, a nível de estabilidade ele é um tanto mais interessante, mas no pós-operatório tem suas consequências. E nós temos o que é mais utilizado, que é o enxerto dos flexores, ali do semitendino e grácil especificamente, né? Quando nós falamos do enxerto do tendão patelar, nós estamos falando de uma situação que vai fazer uma incisão na frente do seu joelho, ali no tendão patelar, e vai ser tirado um pedacinho da patela, da sua porção inferior, e também um pedacinho da tuberosidade anterior da tíbia, no centro do tendão patelar. E basicamente ele vai ficar dessa forma. Uma ponta com osso, depois o tendão, e depois a outra ponta com osso, né? Isso é interessante porque no momento que for colocado no túnel que o médico vai criar ali durante o procedimento cirúrgico, vai ter uma osteointegração melhor e vai dar mais estabilidade para aquele joelho, né? No entanto, a gente sabe que quando é feita alguma intervenção em algum local, alguma estrutura muscular, alguma estrutura tendinosa, em especial, tirar um pedaço de algum local e levar para outro, a gente sabe que isso vai provocar inibição. A gente sabe que aquele músculo que trabalha segurado, né, fixado por essa estrutura ligamentar, ele vai ser inibido. Ou seja, eu alterei o meu mecanismo extensor do joelho. O meu quadríceps provavelmente vai ter uma inibição crônica, né? Ele vai ter ali aquela inibição artrogênica que a gente comentou, agora de maneira prolongada. E a chance desse paciente, quando não bem trabalhado, a tendência dele desenvolver dor anterior no joelho durante a reabilitação, ou até mesmo na pós-alta desse paciente, ainda é um tanto alta, porque a gente sabe que uma vez que altera este mecanismo, a tendência é que ali exista uma possibilidade de diminuição da força daquele músculo em torno de 15%, por exemplo. Então, é claro que a partir do momento que eu tiro o enxerto de um local como esse, eu vou ter uma fraqueza maior do meu quadríceps desse lado, né? E se a gente for pensar em atletas de alto rendimento,
o principal músculo aí nesse contexto todo, em especial para o chute dele, é o quadríceps. Então, se eu simplesmente retirar o tendão patelar para usar como enxerto doador, basicamente eu vou estar alterando o mecanismo de chute dele, né? Eu vou estar perdendo essa estabilidade, essa potência de chute que provavelmente esse atleta tem. Então, é mais indicado que o paciente, de alguma forma, venha fazer por enxerto dos flexores, porque agora eu deixo de mexer no meu mecanismo extensor e vou mexer nos meus flexores, onde, na minha condição de atleta, né, naquela condição de explosão, de saltos e tudo mais, o meu isquiotibial vai ter uma menor significância comparada ao meu quadríceps. Com isso, é imprescindível que a gente opte por utilizar o enxerto dos flexores para que não venha a ser alterada essa capacidade de estabilidade desse músculo tão importante para o meu joelho, que é o meu estabilizador primário, o meu quadríceps, né? Então, por isso que a gente vê com tanta frequência o enxerto dos flexores, certo? Legal. Uma coisa que é extremamente importante do ponto de vista de avaliação após o paciente fazer o procedimento cirúrgico é acompanhar como é que está o túnel que o médico acabou fazendo. É a linha de Blumen-Satz. É onde nós iremos pegar a radiografia do paciente que fez o procedimento cirúrgico, aquele que normalmente o cirurgião até tira no momento ali da cirurgia mesmo, para acompanhar, e você vai fazer um desenho, né? Vai fazer um quadrante aqui, pensando nas margens dos côndilos, faz um retângulo e vai dividir ele em partes iguais, né? De modo que você vai ter um mapa a ser seguido. No momento que o paciente apresentar o enxerto, né, o túnel que o médico fez, onde ele vai colocar o parafuso lá no fêmur, se esse parafuso estiver muito à frente do terceiro e quarto quadrante, significa que esse paciente vai perder flexão de joelho. Ou seja, você vai você vai ficar se matando ali para tentar ganhar a flexão do paciente, só que o paciente não ganha. Por quê? A maneira que o médico posicionou o túnel não favorece para que esse enxerto acompanhe a sua demanda, né? A sua dinâmica ali para conseguir fazer essa função. Assim como, se o cirurgião colocar este túnel atrás do terceiro e quarto quadrante, né? Mais ou menos aqui nessa porção, provavelmente esse paciente vai ter déficit de extensão do joelho. Então, aí é aquela coisa, você vai se frustrar, acreditando que você é que não está conseguindo ganhar esta amplitude, quando, na verdade, foi uma situação dentro do intraoperatório que não te permite isso agora. E que você deve se assegurar, porque se alguma coisa der errada, a culpa não vem para cima de você, né? Por que você não ganhou a amplitude desse paciente de maneira natural, né? Porque existe uma restrição pelo túnel que foi disposto. Então, aí você se assegura por meio da radiografia desse paciente. Basicamente, é acompanhar este túnel do fêmur, certo? O túnel, a gente sabe que está preso por meio deste parafuso, né? O enxerto que foi colocado dentro do túnel está preso por este parafuso. Então, outra possibilidade da gente visualizar se o túnel que o médico fez está dentro de uma boa condição é você pegar a radiografia do paciente de forma PA ou AP, né? E visualizar se este túnel, né, se este aprisionamento que o enxerto teve aqui por meio desse parafuso, se este parafuso está em 2 horas quando nós estamos falando do joelho esquerdo, ou se este parafuso está posicionado em 10 horas quando falado no joelho direito. Neste caso, nós estamos com o joelho direito do paciente, né? Eu estou vendo o joelho do paciente de trás para frente. Então, em uma analogia, eu coloquei um reloginho aí para vocês. Basicamente, perdão, eu estou com o joelho direito do paciente, né? Basicamente, eu tenho aqui uma amostra por meio de um relógio, de maneira lúdica, né? Vamos pensar assim, de que o eixo do relógio é ali o meio da articulação. E o ponteiro das 10 horas, quando nós estamos falando do joelho direito,
ele deve estar posicionado exatamente lá no túnel que o médico colocou no fêmur. Se nós estivéssemos lá no joelho esquerdo agora, nós estaríamos com esse ponteiro das 10 apontando para as duas. Então, o parafuso estaria nesta disposição. Basicamente, é uma forma de eu confrontar se o posicionamento que o cirurgião colocou este túnel está adequado, seja pela linha de Blumen-Satz, que é vista de lado, ou seja, por esta interpretação por meio de um relógio, quando vista de frente dessa articulação, né? Então, aí você compreende se o médico fez um bom posicionamento neste contexto. Então, no joelho direito, às 10 horas, no joelho esquerdo, às 2 horas, tá bem? E aí, quando nós estamos falando de um paciente que acabou de fazer esse procedimento cirúrgico, eu quero que isso fique muito bem fixado, porque normalmente é o ponto-chave para uma boa evolução daqui a pouco, né? Além da inibição artrogênica que a gente já vinha pensando. É muito comum o paciente, quando passa por esse procedimento cirúrgico, hoje não, nem tanto mais, mas antigamente eu falo há uns 5 anos atrás, todo mundo queria ganhar a amplitude do joelho do paciente de maneira brusca, forçada. Primeiro dia, bota a toalhinha na boca do paciente e vai que vai, forçando. E isso a gente sabe que é muito ruim para a nossa evolução como profissional. Pelo seguinte, sempre que nós tentamos ganhar na marra essa amplitude, a gente sabe que este joelho passou por um procedimento cirúrgico, ou seja, um trauma, e que nós temos uma cápsula no entorno dessa articulação que é muito espessa, uma cápsula muito importante ali para aquela articulação, e que ela é muito sensível. No momento que ela passa por um trauma como esse, e você, fisioterapeuta, vai tentar ganhar o movimento na marra, você vai estar tensionando essa cápsula, que provavelmente nesta fase inicial, ela está totalmente retraída, tentando proteger a articulação. E que você pode provocar uma sinovite reativa desse paciente. Ou seja, você pode até ganhar amplitude hoje, ganhando na marra, forçando assim. Mas se o paciente voltar daqui um dia, 2, provavelmente ele vai estar com o joelho inchado, reclamando de dor, e que você não vai conseguir evoluir agora, porque está tudo sensível novamente. Então, o que nós não queremos é que seja doloroso para o paciente esse processo. E que se você não provocar mais dor para a articulação, a sua recuperação vai evoluir de maneira satisfatória, sem intercorrência. E como que eu penso nisso? Na primeira semana que o paciente está do pós-operatório, o médico, por si só, no intraoperatório, ele garante que esse paciente ele vai estar saindo da cirurgia com 90 graus de flexão de joelho. Ou seja, você, fisioterapeuta, só deve garantir que ele não vai perder esses 90 graus, né? Então, se você tiver ali no primeiro contato, o paciente saiu da cirurgia e você já está com esse paciente, excelente, porque você já vai estar cuidando disso aqui. Ele não vai ter retardo dessa amplitude. Passou a primeira semana, excelente. Vai ganhar amplitude? Vai, mas ele ganha só 10 graus, não precisa mais que isso. Ganha 10 graus de amplitude. Terceira semana, ganha mais 10 graus. Pouquinha coisa, o paciente não vai sentir dor nenhuma. Só aquele desconfortinho leve de que está sendo tensionado alguma coisa. Então, ganhou ali o que era necessário para aquela semana. Na quarta semana, mais 10 graus. Ou seja, em um mês, você regularizou tudo sem o paciente ter nenhum prejuízo, sem evoluir com dor com o paciente. E se eu tenho dor, mais inibição artrogênica. Então, é o que eu não quero que aconteça. Eu quero que o paciente enxugue esse joelho, esse edema saia, a sensibilidade do joelho diminua e eu consiga evoluir no recrutamento muscular, certo? E olha só, eu falo assim, vamos ganhar 10 graus a toda semana. Mas se eu for levar o pé da letra, eu nem preciso tocar no paciente. Por quê? Se ele está com 90 graus de flexão, que ele saiu da cirurgia dessa forma, já é possível de eu colocar esse paciente para fazer uma bicicleta estacionária, por exemplo, né? Então, ele por si só já vai conseguir ficar pedalando, sem grandes problemas. Ou, em casa, eu oriento para ele, a momentos ou outros, ir lá para a parede
e ficar fazendo o exercício que nós chamamos de wall slide. Ou seja, bota o pé lá na parede, encosta lá quase na parede, bota o pé lá em cima e desliza o calcanhar até no máximo que você conseguir. Sentiu a restrição, para, e ali você vai tentando forçar um pouquinho. Sempre que você voltar, você vai ganhar um pouquinho mais. Vai fazendo isso, que você mesmo, fisioterapeuta, vai perceber que nem precisa cair em cima do paciente para tentar ganhar esses 10 graus. Ele consegue sozinho. E aí cabe você, a semana, perceber se essa evolução aconteceu. Se não aconteceu, você vai ali e complementa, né? Faz o seu esforcinho básico para conseguir complementar essa amplitude. Ou seja, levou isso de maneira muito natural e o paciente deixa de ter medo da gente, porque a informação que os amigos dele passam para ele mesmo é que o fisioterapeuta vai cair matando ele em cima, forçando o joelho para ganhar o movimento. Quando, na realidade, isso é um grande problema que a gente acabou culturalmente impondo para os nossos pacientes, né? E é muito importante que neste pós-operatório, em especial nas primeiras semanas, o paciente não fique buscando situações para fugir de questões dolorosas, como, por exemplo, colocar toalhinha, colocar rolinho debaixo do joelho para ficar com a flexãozinha assistindo televisão, né? A gente pode permanecer ele dessa forma, porém, tirando essa toalhinha, que eu não quero que ele fique numa semiflexão, e ele coloca isso para gerar conforto, mas eu quero que o joelho dele fique como uma espécie de varal, digamos assim. Eu quero que essa toalhinha fique lá no calcanhar, que é para ficar em extensão o tempo inteiro esse joelho, e claro, que não é para ficar o tempo todo, mas é no momento que você estiver ali parado, vai deixar a perna parada, coloca ela em extensão, que é para você não correr o risco de evoluir com déficit de extensão, que é muito pior você evoluir com déficit de extensão do que com déficit de flexão. A probabilidade de você ter grandes problemas no futuro por déficit de extensão é muito maior, né? Com déficit de flexão, a gente ainda consegue viver numa boa. Então, vamos pensar nesse contexto. Não deixem o paciente de vocês ficarem buscando essas situações cômodas para colocar e fugir da dor aí com essa toalhinha, por exemplo. E pior, muitas vezes o paciente coloca essa toalhinha, o fisioterapeuta até coloca essa toalhinha, coloca a eletroestimulação no quadríceps do paciente e pede para o paciente fazer isometria de quadríceps, empurrando a toalhinha para frente. Perdão, para trás. Consequentemente, quando você exige que o paciente recrute o quadríceps dessa forma, quando ele força o joelho para baixo, a toalha faz uma translação anterior da tíbia dele. Consequentemente, é como se você estivesse fazendo o teste de Lachman. Isso já foi demonstrado em alguns trabalhos científicos, falando que quando você tenta recrutar o quadríceps com um paciente com a toalhinha embaixo do joelho, forçando para baixo, a tíbia faz a translação anterior e, consequentemente, tensiona o enxerto que foi colocado lá dentro. Então, agora você pode estar provocando uma possível lacidão desse enxerto a longo prazo, se você se mantiver assim, né? Claro que uma vez, outra vez, talvez não mude nada, mas se você fizer isso de maneira continuada, a tendência é que o ligamento ele se molde de acordo com aquele estímulo e talvez o paciente evolua com instabilidade lá no futuro, né? Então, não fiquem testando o paciente quando ele saiu do pós-operatório, não testem, né? Isso é lá na frente, quando estiver próximo de receber alta. E também não coloque ele em situações que gerem essa lacidão, para que justamente toda essa cicatrização que está acontecendo não venha trazer problemas lá no futuro a nível de estabilidade, certo? Bacana. E como que a gente chega nesses aspectos de evolução com esses pacientes? Por meio de bicicleta, por meio de estímulos em cadeia aberta e cadeia fechada, basicamente por meio de estudos como esse, que até hoje a gente não sabe como esses trabalhos passaram no comitê de ética, né? Uma vez que eles acabaram colocando os pacientes para fazer algumas atividades funcionais dentro do intraoperatório, tinham apenas anestesia local para fazer reparo de menisco, e aí acabaram sendo objeto de estudo, colocando células de carga ali no ligamento cruzado deles,
e ali eles foram fazendo algumas atividades e se observando os picos de tensão que eram gerados nesse ligamento. Com isso, eles perceberam que de todas as atividades que eles propuseram para esses pacientes, a bicicleta estacionária era uma das atividades funcionais que menos gerava tensão neste enxerto, neste ligamento cruzado, durante essas atividades. Ou seja, isso nos mostra que de todas as atividades que a gente faz com o nosso paciente, colocar o paciente para fazer uma bicicleta no pós-operatório de maneira imediata não vai trazer grandes danos. Por quê? A tensão é muito pequena nesse enxerto que foi colocado. Então, não corre o risco da gente deixar essa lassidão acontecer, né? Então, se o paciente já saiu do centro cirúrgico com 90 graus de flexão, tá bonito, e você já está querendo garantir de que essa flexão não fique pior, coloque o paciente na bicicleta, sempre no início da sessão de vocês. Mas um ponto importante, não deixem a bicicleta leve, coloque carga na bicicleta. Por quê? Você vai simular uma cadeia fechada nessa bicicleta. Consequentemente, ele vai ter coativação de diversos grupos musculares e que vai dar mais instabilidade durante os períodos de impulsionamento que ele está fazendo na bicicleta. Mas, claro, não é aquela carga exaustiva, é uma carga que ele consiga cumprir sem gerar tanto esforço. E que ali ele fique 20, 30 minutos fazendo estes movimentos. É uma forma de mobilização, é uma forma de manter o paciente ativo, e isso vai te evoluir muito daqui a pouco, né? Então, é um ponto muito interessante. Não deixem de fazer isso caso vocês tenham essa possibilidade dentro da clínica, certo? E aí, levando em consideração, através daquele artigo que a gente comentou, outros artigos foram vindo logo na sequência, já que foi compreendido as tensões nesses ligamentos. Agora a gente vem pensar em quando que eu posso entrar com cadeia aberta, quando que eu posso entrar com cadeia fechada nessa situação. E aí diversas literaturas veio trazendo algumas possibilidades. Alguns autores colocando cadeia aberta a partir da 12ª semana, alguns autores colocando cadeia aberta a partir de 6 semanas, outros autores colocando a partir de 8, e cadeia fechada a partir de 2, a partir de 4, a partir de 6. Então, durante muito tempo, existiu uma discussão muito grande em quando introduzir cada tipo de exercício em cadeia aberta e em cadeia fechada. Quando veio esse estudo anterior que eu comentei com vocês, sobre os picos de tensão nesse ligamento, começou-se a ter um pensamento agora mais claro sobre este tipo de exercício que a gente impõe para eles. Ao longo do tempo, a gente acabou levando em consideração estes picos, mas também levando em consideração o período de remodelação daquele enxerto que foi colocado. Ou seja, vocês já pararam para pensar que quando foi feita a reconstrução do LCA, foi tirado um tendão de um músculo e foi colocado no lugar de um ligamento, né? Para simular um ligamento? Já pararam para pensar nisso? E agora, para que a gente compreenda o porquê disso, a gente entra no que nós chamamos de ligamentização. Ou seja, a partir do momento que foi tirado aquele enxerto e colocado naquele local, eu tenho etapas de reparo. Nas primeiras 2, 3 semanas pós-cirurgia, começa-se o período de necrose. Ou seja, o tecido morre, só não fede porque está fechado, né? A partir da 4ª semana, ou seja, 1 mês, começa uma revascularização, uma angiogênese naquele local. Logo, se começa a migrar sangue para aquele local, começa a estimular a produção de novas células. Fibroblastos, uma invasão de fibroblastos acabam entrando naquele local e começando a remodelar aquele tecido, a ponto de deixar em uma característica mais próxima de um ligamento, né? E aqui é o ponto-chave para nós, porque se nós não respeitarmos as tensões que nós geramos de início de intervenção até durante todo esse período, a tendência é que a gente vai gerando tensionamentos enquanto a ferida está cicatrizando.
Então, é um momento que é aquela coisa, quando vocês têm um corte na pele, está tendo aquele reparo e você vai lá e faz algum trauma na pele ali rápido e perde aquela cicatrização. Então, imagina você fazendo isso no ligamento quando você coloca um exercício que gera uma tensão a mais, né? Ou em um período não muito condizente com aquela etapa. Então, a gente leva em consideração a ligamentização. Foi a partir disso e compreendendo os picos de tensão no ligamento por meio daquele artigo anterior que a gente conseguiu conduzir melhor as situações. E aqui não é uma coisa criada da nossa cabeça, né? O artigo traz todo o período de remodelamento por via microscópio, aí, o que está acontecendo lá naquele período. E aí foi onde veio ser estabelecido a cadeia aberta a partir ali da 4ª semana, né? A partir da 4ª semana do pós-operatório do ligamento cruzado anterior, em cadeia aberta pode ser introduzido, mas na amplitude total, não. Agora a gente pega a angulação de proteção deste paciente, né? Deste ligamento, né? Então é onde agora a gente tem um respaldo científico falando que quando você introduzir exercícios em cadeia aberta para o paciente de reconstrução do LCA na 4ª semana, é um período seguro. Você deve introduzir cadeia aberta no paciente de reconstrução do LCA neste período, porém, ainda respeitando algumas questões que a gente vai discutir. Então, com isso, em até 2 anos, foi percebido que não houve lacidão do enxerto quando respeitado este período, certo? E aí, para que se chegasse em um período seguro, a gente levou em consideração os picos de tensão do enxerto, a gente levou em consideração a ligamentização do enxerto, e agora levamos em consideração que o Escamilha, né, o grande pesquisador aí americano, colocou como angulações de proteção, tanto para fêmur patelar como para o ligamento cruzado anterior. Graças a Deus que a angulação de proteção para o ligamento cruzado anterior veio a calhar com a mesma angulação de proteção da fêmur patelar. Então, imaginem, você está ali tratando um paciente de LCA, respeitando a angulação para não gerar picos de tensão no enxerto, mas automaticamente está desencadeando problemas na fêmur patelar, né, se fossem angulações diferentes. Então, graças a Deus, isso veio a calhar. Ambas estão na mesma angulação. Então, quando a gente falou que na 4ª semana, para entrar com cadeia aberta é o período seguro, a gente está falando que realmente porém, na angulação de proteção, entre 90 e 45 graus de extensão do joelho, como a angulação ali pré-estabelecida para não gerar picos de tensão a mais nessa estrutura e, consequentemente, não vir a desenvolver a lacidão desse enxerto no futuro, né? Legal. Quando vista aí na literatura algumas possibilidades de quando liberar esta angulação toda, a gente percebe que a literatura chegou num consenso que o período seguro é na 4ª semana para entrar com cadeia aberta precoce, em angulação de proteção, e a segurança que eu tenho para abrir a amplitude total depois para o paciente é na 12ª semana. Ou seja, a partir do 3º mês de pós-operatório é que eu vou fazer, por exemplo, lá a minha cadeira extensora em amplitude total, se tudo tiver ocorrido bem durante todo este período, né? Inibição está ok, o paciente evoluiu bem com a força, não tem dor na fêmur patelar, está tudo bonitinho. Então, ali você consegue agora aumentar a amplitude, porque já não corre o risco de gerar aquela lacidão no enxerto, certo? Bacana. E visando isso, a gente conseguiu perceber por meio da literatura, respeitando este período de 4 semanas de forma precoce, com angulação de proteção, e 12 semanas, período tardio, né, com 3 meses para liberar a amplitude total, a gente percebeu que o paciente evoluiu muito bem quando entrou com 4 semanas. Já iniciou no primeiro mês ali
com cadeia cinética aberta. E não houve lacidão do enxerto num follow-up aí de até 1 ano, se eu não me engano, após esta intervenção, né, depois que foi dado alta a esse paciente. Então, aparentemente, é uma proposta segura para que a gente leve à risca dentro dos nossos protocolos, certo? E aí, como que a gente pensa nos aspectos de evolução sobre isso? A gente tem aí um ponto-chave que é a recuperação da força. A partir do momento que você conseguiu regularizar tudo e levar esse paciente para fazer trabalho de força de maneira exaustiva, de maneira intensa, e sempre respeitando tudo isso, você vai ter uma boa evolução no caso. Mas até que ponto eu preciso estar com esse paciente? Até mais ou menos uns 2 anos atrás, até 3 anos atrás, perdão, a gente ainda seguia um protocolo de 6 meses de reabilitação, quando a gente sabe que, por meio da literatura mais atual, num consenso que teve há 2 anos atrás, foi visto que aqueles pacientes que eram liberados no protocolo de 6 meses, eles tinham uma probabilidade de reruptura, ou seja, romper novamente, de 83%, se eu não me engano. E quando era intensificado este protocolo de 6 meses para 9 meses, a probabilidade do paciente não ter essa reruptura, ela foi para 20%. Ou seja, me dá uma segurança maior quando eu prolongo este período, mas aí é um grande problema. Como é que a gente deixa o paciente pagando de forma particular dentro da nossa clínica 9 meses, né? É um tanto complicado. Isso cai muito bem para clubes esportivos, que o paciente está sendo acompanhado, ele não tem ali uma despesa saindo do bolso dele, é o clube que está lidando com tudo isso. Mas, no dia a dia nosso, né, a tendência é que os nossos pacientes acabam não querendo cumprir exatamente isso. E eu também não tiro a razão deles, até porque, antes de tudo, eu avalio qual é o grau de atividade física deles. Se é aquele cara que jogava futebolzinho no final de semana e que ele não tem mais aquela pretensão de, no retorno, voltar a praticar esse futebolzinho de final de semana, eu não vou obrigá-lo a ficar dentro de um protocolo de 9 meses, né? Se ele quiser, bem. Se não, eu já tenho ali uma determinada segurança, que pelo menos o nível de demanda que ele vai impor já não vai ser tamanha como era antes. Assim como outras situações, eu vou estar o tempo inteiro averiguando. Por exemplo, se ele vai agora para a academia, manter reforço muscular. Eu sempre, quando dou alta para o meu paciente, eu boto na cabeça dele que ele tem que se manter ativo. Ou ele vai fazer uma academia, ou ele vai, de repente, para um pilates, e sempre trabalhar de forma um tanto intensa, né, de acordo com o paciente. Então, eu sempre entro em contato com quem vai ficar com ele no futuro, para que a gente pense de maneira conjunta a maneira que a gente vai intervir em cima daquela situação, né? Porque não basta eu matar o paciente na recuperação dele e daqui a pouco recebeu alta, inatividade total, sedentarismo, e daqui a pouco ele inventa de fazer um futebolzinho qualquer, um dia qualquer, sem ter nenhum preparo físico, e vem a se machucar novamente, né? Então, isso é um dilema dentro do nosso programa de recuperação, visando este tempo que está sendo programado. Os clubes estão conseguindo levar isso de uma maneira muito natural. A única pessoa que está perdendo é o clube, e o atleta, que ele fica com aquela situação o tempo inteiro ali, de que é muito tempo para ele retornar, né? Aquela temporada possivelmente perdeu para ele. Então, é a implicação que isso vai ter. Uma das formas também da gente levar em consideração são os rope tests. E aí os rope tests têm os mais diversos, né? Single rope, time de 6 metros, triple rope test, diversos outros que a gente pode buscar identificar números para que a gente tenha uma relação de discrepância, a forma que ele executa de um lado, que possivelmente foi o lesionado, e o que não era o lado lesionado, né? Consequentemente, é sempre interessante que a gente tenha uma boa relação de ambos os lados. Normalmente, a gente estabelece relações agonista-antagonistas, relação de grupos musculares de um lado para o outro,
a gente busca ir próximo de 15% para quando não são atletas e quando são pacientes atletas, né, aqueles caras de grande intensidade mesmo, a gente busca trazer ao máximo a discrepância de força e também função para dentro de 10%. Então, sedentários, normalmente, a gente instaura em 15%, e atletas a gente coloca dentro de uma margem de 10%. Tanto para os rope tests, quanto para a gente avaliar o aspecto força, né? E aí a força, claro, seria muito mais interessante que a gente tivesse um dinamômetro manual, né, dentro da clínica, para que a gente pudesse mensurar isso de uma forma mais precisa. Eu vejo que para esse tipo de paciente, escalinha de Oxford que normalmente a gente utiliza, grau 1, 2, 3, 4, 5, não é uma boa maneira da gente testar força para uma situação como essa. Normalmente eu até coloco que a escala de Oxford para avaliar a força de pacientes ortopédicos não é um bom instrumento de avaliação, né? Eu vejo que isso calha muito melhor, por exemplo, lá na neuro, lá na urogineco ou coisa do tipo, mas para o paciente ortopédico, como é que eu vou dizer que o grau 5 dele é o mesmo grau 5 do outro? Né? Que a gente sabe que tem uma diferença de força significativa, e ambos têm grau 5. Como é que eu vou falar quanto de força que ele tem no músculo agonista e quanto que ele tem no antagonista por meio dessa escala? Como é que eu vou trazer esse balanço e vou ter segurança de dar alta para ele daqui a pouco? Não dá para eu simplesmente testar dessa forma, né? E aí a gente vai complementar com escalas validadas para esse contexto. O IKDC é muito importante a gente aplicar como uma forma de variável a ser interpretada para se dar alta para esse paciente daqui a pouco, e assim como o Lishon, também que é muito importante, e também treinamentos pliométricos. O paciente que está passando pelo período de reabilitação do ligamento cruzado anterior, um dos critérios de alta é que esse paciente faça treinos pliométricos das mais diversas formas e variações por um mês sem sentir dor. Se o paciente estiver fazendo treino pliométrico dentro do protocolo, sentindo dor, e claro, dor da articulação, dor do problema, esse paciente ainda não está apto a receber essa alta, né? Agora, se ele estiver sentindo dor da musculatura queimando, matando ele, aí está tudo certo, está tudo lindo. Mas, se o paciente ainda está em um mês sentindo dor fazendo pliometria, ainda não é o momento. Segura ele um pouco mais, analisa o porquê que ele está sentindo essa dor, provavelmente algum músculo que ainda não está conseguindo fazer uma boa atuação dentro daquela situação, então você vai dar mais ênfase para aquele músculo, por exemplo, até chegar num período de equilíbrio novamente e expor ele à pliometria novamente, certo? É uma das formas mais interessantes. E eu acho muito interessante. Vocês estão vendo que em momento nenhum eu solicitei grandes instrumentos para a gente trabalhar. No máximo aí que eu coloquei algo que levaria algum custo seria realmente o dinamômetro, né? Que isso seria muito interessante para todo mundo. Mas o tempo inteiro eu estou pensando em situações muito básicas. Testes de salto, treinamentos pliométricos, né? Que acabam envolvendo ali também os saltos. Todas as formas de recrutamento muscular por meio de faixas elásticas, de maneira muito simples. Treinamento de controle neuromuscular, que isso é algo que a gente consegue realizar de forma muito simplista no dia a dia clínico. E como forma de treinamento e também de avaliação, eu acabo utilizando este teste. Esse teste eu até não recordo exatamente o nome dele, mas eu utilizo muito ele no dia a dia, que é para mensurar o quanto de força esse paciente tem nos isquiotibiais. Então, é uma maneira que você vai posicionar o paciente em decúbito dorsal, coloca a perna num ponto mais elevado. No artigo tem uma padronização, mas normalmente fica dentro dessa média, né, de altura, próximo de 80 centímetros ou até um pouquinho menos. E aí você vai colocar o paciente com dorsiflexão e também com uma discreta flexão de joelho, certo? Normalmente aqui em 30 graus de flexão do joelho, que é onde eu tenho o pico de torque dos isquiotibiais. Então, basicamente, agora eu vou pedir para ele fazer aquela elevação da pelve. É isso aqui. E, normalmente, o teste ele avalia a quantidade de repetições que você faz em 1 minuto dessa elevação. Testa de um lado, testa do outro. E vê quantas repetições ele faz dentro de 1 minuto.
Tem pacientes que vai conseguir fazer 20, tem pacientes que vai conseguir fazer 50, 60. E aí você vai tentar olhar a discrepância de repetições que ele acaba fazendo de um lado lesionado e não lesionado. Quanto mais próximo um do outro, significa que ele tem uma boa capacidade de força que está mais ou menos equiparada com um lado não lesionado, né? Então, normalmente eu tenho uma tabelinha no Excel, eu faço ali 3, 4 séries de 1 minuto, por exemplo, e aí eu vou contando durante todo esse período, e vamos lá, na primeira ele fez 30 repetições, aí eu coloco lá que no lado direito ele fez 30 repetições, faz também do lado esquerdo, dou o período dele descansar, repito, até eu chegar numa média, né? E aí essa média eu calculo em porcentagem. Quantos por cento de discrepância de força ele está tendo de um lado para o outro nesses isquiotibiais? E aí eu chego num senso comum. E o paciente também usa esse mesmo teste para treinamento, lá numa fase mais intensiva do meu protocolo de reabilitação. Então, antes de tudo, antes de eu exigir alguma coisa dele, eu também me exponho ele dentro da terapia, porque eu quero que no dia que eu for avaliar, ele dê o máximo dentro daquela condição. E antes de tudo, eu treinei com ele, né? Então, é um exercício que eu tenho feito cada vez mais, quando eu penso em exigência máxima aí dos isquiotibiais, como forma de até mesmo preventiva para algumas pessoas, e sempre pensando em potência máxima dessas estruturas musculares. Então, para isquiotibiais, essa é uma das situações mais interessantes que eu encontrei com base em alguns artigos científicos. E aí, para a gente ir finalizando, né? O sonho de todo mundo é você conseguir pegar pacientes que façam uma reconstrução do LCA, ou que está fazendo um trabalho preventivo, ou que está fazendo um trabalho conservador na reconstrução do LCA, e essa paciente, por exemplo, era uma jogadora de basquete, que já tinha passado por um episódio de ruptura de um lado, num determinado período da vida, e aí tinha feito reconstrução e tudo mais, e em um outro período da vida ela acabou entrando num mecanismo indireto aí de ruptura e acabou gerando um estiramento do lado contrário, do lado contrário a que ela tinha tido a lesão inicialmente. E aí a gente acabou fazendo um trabalho conservador na época, e aqui era um estágio final já, observando o padrão de movimento, controle, e aqui ela está em câmera lenta, né, mas que ela está fazendo explosão máxima aí, deslizando, e a gente está tentando buscar aquela compreensão de alinhamento no momento que ela tenta fazer frenagens e tudo mais, que se você analisar, você não consegue perceber muito bem qual joelho teve lesão, né? Basicamente, o lado que ela lesionou foi o lado esquerdo dela. Então, você percebe que o controle, a capacidade de controlar o movimento em uma atividade com uma demanda um tanto alta, está extremamente perfeitinho, né? A gente costuma brincar nessa situação. A ponto de, daqui a pouco, eu conseguir colocar a pessoa para fazer a atividade básica de toda e qualquer situação esportiva, onde ela tenha capacidade de absorver carga e tudo mais. Então, é levar o paciente para simular a situação, né? Levar ele para a corrida, que é um tipo de treinamento muito interessante. De repente, colocar situações cinemáticas para te trazer alguma informação. Então, não é também uma coisa que eu levo como fator causal para tudo, mas que é uma variável que eu posso obter para gerar todas essas respostas que eu estou querendo ter com esse paciente. Então, normalmente, eu analiso como é que ele está tendo a boa absorção de carga, como é que está a batida dele na esteira, em qual a angulação que ele está fazendo durante a fase de absorção de carga, e assim eu vou relacionando e percebendo se ele está tendo uma boa capacidade aí de cumprir um papel funcional interessante. Aquela moça que lá no início eu comentei com vocês, que não foi vista a inibição artrogênica dela, ela, quando tentava fazer um trotinho, uma corridinha básica, ela simplesmente acabava entrando com uma hiperextensão do joelho no contato inicial da corrida dela e levando
esta hiperextensão forçada lá para o apoio médio, ou seja, ela não dobrava o joelho dela, porque ela não tinha capacidade excêntrica do quadríceps. Ela não consegue absorver carga dobrando o joelho no momento de jogar o peso, né? Receber a carga que está sendo imposta. Então, basicamente, ela começou a lacear o canto posterolateral do joelho dela e começou a desenvolver uma roll fit, uma sobrecarga anterior ali do joelho dela, ali na gordura de Hoffa. Então, tudo porque a inibição, que já estava prolongada há mais de um ano, veio a calhar quando ela aumentou a demanda, quando ela tentou voltar a fazer a corridinha com a família dela. Então, foi o ponto-chave para aparecer um problema, quando ela ainda não estava capaz de fazer uma atividade funcional como essa, né? Então, vamos sempre pensar nesses aspectos. E aí, como perspectivas, para finalizar, eu coloco aí, né, que existe um crescente aumento de cirurgias não realizadas nesse período. A gente agora, por meio dessa evidência que foi colocada, que é possível deixar o paciente sem fazer o procedimento cirúrgico, a gente tem percebido que muitas pessoas realmente não estão fazendo cirurgias como era feito antes para reabilitação do LCA, mas que a gente ainda não compreende como essas pessoas vão ficar, né? Foi como eu comentei com vocês. Existe a possibilidade? Existe. Mas como é que essas pessoas vão estar lá na frente, né? Se todos os hábitos não forem mudados, como é que essas pessoas vão estar fisicamente lá na frente a ponto de manter reforço muscular sempre, constante? Como é que vai estar as osteoartroses lá no futuro, né? Então, o desenvolvimento de osteoartrose, a gente sabe que isso, de fato, é uma consequência após uma lesão ligamentar como essa, e que o nosso trabalho aí, como reabilitadores, é tentar minimizar que essa osteoartrose venha com uma agressividade alta ou que retarde ao máximo o aparecimento dela. Então, mas isso de alguma maneira é esperado. E temos pesquisado muito, porém, pouco aplicado conceitos atuais na reabilitação. A gente percebe que é um dos assuntos mais pesquisados por fisioterapeutas. Se a gente buscar dados nas bases de dados científicas, é onde tem muita publicação sendo feita. E até hoje a gente percebe que existe muita maneira diferente de condução de reabilitação do LCA e que, por vezes, acaba sendo não muito bem estabelecida e a gente acaba tendo aí algum prejuízo funcional para os nossos pacientes no futuro, né? E liberar o paciente antes de 9 meses é arriscado, com base no consenso que foi gerado aí nos últimos 2 anos, se eu não me engano. Então, vamos tentar, se possível, segurar o paciente até este período, né? Se é um paciente ali que realmente necessita de um grau de atividade mais alta. Mas a gente sabe que liberando antes disso e ele voltar para a mesma situação que provavelmente ele fazia, isso é um tanto arriscado. Então, algumas perspectivas aí, alguns pensamentos para fechar esse raciocínio acerca da reabilitação do LCA, certo? Então, agora sim, finalizando a fala. Vinícius, está por aí? Estou aqui, professor. Muito bom. Tem um pessoal que escreveu aqui, não sei se você foi vendo as perguntas e foi respondendo ou não. Não, eu vi que estava chegando, mas como eu não estava vendo como era a logística, aí eu acabei deixando para o final, entendeu? Bem, bacana. Então, o pessoal que falou aqui, que eu vou retransmitir aqui, se você puder responder. Beleza. Você estava falando aí, ele está compensando biomecanicamente, evitando a sobrecarga, né? A famosa estratégia de proteção. Aí, vamos lá. Daniel, boa noite. Às vezes chega o paciente que não consegue realizar a extensão completa depois de 4 meses de operação, cirurgia, já sem moleta. Qual foi o déficit do tratamento? A inibição artrogênica ou a abordagem que será no quadríceps, né? Boa colocação, foi o Daniel, né? Então, Daniel, nesse aspecto, eu percebo que talvez uma coisa foi levando a outra. Mas, antes de tudo, no meu primeiro momento, eu quero regularizar a amplitude. Então, vamos pensar no seguinte,
Se eu tivesse inserido de imediato com esse paciente no pós-operatório, provavelmente eu não teria deixado essa amplitude ser um problema. Eu já iria tratar da inibição artrogênica. Mas aí agora eu tenho duas coisas que estão me levando a situações muito semelhantes. A amplitude não me deixa o quadril estender o meu joelho por completo, e agora eu mudo por completo essa alavanca, né? Essa maneira de regularizar a coisa. Então, no meu ponto de vista, antes de tudo, oriente o paciente a não ter o déficit, né? É aquela coisa, está inserido no primeiro contato, se possível. Conseguiu manter esta amplitude, o seu foco agora é só a inibição. E provavelmente na primeira semana você vai tentar reverter essa inibição, para daqui a pouco, terceira, quarta semana, que é quando você vai entrar com exercício em cadeia aberta, você vai conseguir dar mais ênfase para esse quadríceps. E aí tudo vai se resolver, né? Então, antes de tudo, a amplitude. Depois, corre na inibição, né? Porque se você tiver inserido logo no primeiro contato, você nem vai pensar na amplitude. Você simplesmente vai ofertar uma boa forma de se posicionar do paciente para que esse prejuízo não venha a acontecer. Certo? Valeu. O Anderson perguntou, qual é a sua opinião sobre os atletas de alto rendimento que retornam... Está ouvindo? Está ouvindo? Deu para pegar, né, Vinícius? Eu estou dizendo, você está me ouvindo? Boa, Daniel. Ei, você está me ouvindo? Vinícius, por aí? Estou dizendo, você está me ouvindo? Está me escutando? Eu estou vendo aqui o José. Isso, o José tinha falado, está compensando biomecanicamente, evitando sobrecarga. Eu acho que você estava falando justamente naquele rapaz que eu tinha mostrado a situação de rope test, né? Que ele tinha feito do lado não operado, perdão, no lado não lesionado e no lado lesionado. Realmente é uma estratégia dele que ele adota para tentar fugir de uma compensação. E já do lado que ele não tinha lesão, ele acabava fazendo da forma que realmente ele estava adaptado a fazer, e de uma maneira errada, né? Então, provavelmente ali ele está em fator de risco, que a gente teria que intervir sobre aquilo para que quando ele voltasse, agora a lesão não fosse do lado contrário, né? E sim regularizar o todo, a balança em si ser novamente restabelecida. Você está me escutando agora? Vinícius, parece que a conexão dele caiu, né? Não. Pessoal, vocês estão me escutando aí? Eles estão me escutando, Thiago. Você está me escutando aí? Ah, boa. E aí, eu até tenho uma consideração aqui a ser feita, porque eu comentei lá com vocês sobre as formas de, muitas vezes, os pacientes que passam por ruptura do LCA, eles terem a lesão do menisco associada, né? Aquela lesão de menisco, que normalmente é um menisco medial, como a gente comentou, né? Que é a estrutura que acaba entrando. Quando nós temos uma lesão de menisco em uma área que é pouco vascularizada, normalmente, no momento da cirurgia, o médico não necessita fazer grandes coisas, simplesmente tiram aquele flap, né, aquela lesãozinha que ele sabe que não vai ter como ser reparada, já que não tem vascularização naquela área do menisco. Então, se o médico fez a meniscectomia, retirou o pedaço do menisco, a tendência é que esse paciente, quando sair do centro cirúrgico, ele já possa até fazer caminhada. Saindo do centro cirúrgico, se tiver tudo bem com ele, anestesia tudo ok e tudo mais, você pode até treinar marcha com esse paciente. Agora, no momento que o paciente teve uma lesão de menisco, que foi numa área onde tem vascularização, é onde o médico, dentro do intraoperatório, além de reparar o LCA, ele vai fazer uma sutura. Ele vai ali costurar, de uma maneira grosseira, né? Costurar aquele menisco. Consequentemente, nós agora vamos atrasar um pouco mais o nosso protocolo. A gente agora vai evitar com que o paciente descarregue peso de forma imediata por 4 semanas. A gente tem que esperar esse período de reparo desse menisco, né? Porque corre o risco da gente descarregar peso
na sutura que o médico fez e ali perder a sutura que foi feita. Então, a gente restringe um pouco a descarga de peso, mas quase sempre é feita a meningectomia, né, numa área pouco vascularizada. Então, retirou ali o flapzinho, o pedacinho, e o paciente já pode descarregar peso numa boa. Tanto que você pode treinar a marcha, pode fazer exercício em cadeia fechada com ele, sem prejuízo algum, né? Bacana. Vinícius, quer colocar alguma outra coisa? Você está me escutando agora? Estou vendo aqui, Raika está por aqui. Ô, Raika, sempre presente, né? Que bacana. Muito bom. Você está me escutando? Anderson. Obrigado, Anderson. Estou vendo aqui sua fala, fico feliz. Vinícius, eu não estou te escutando. Eu só estou vendo mesmo no chat. Não sei se é seu microfone. Não, o pessoal está me escutando. Se bem que não, seu microfone está aberto, agora que eu estou vendo aqui. Beleza. Vou só finalizar aqui, pessoal. Eu queria agradecer o Tiago pela aula, dizer que para mim é um prazer tê-lo aqui mais uma vez, né? A gente já teve outros, mas esse aqui foi uma outra aula fantástica. Agradecer a ele a presença e agradecer a todos vocês. Dizer que a aula vai ficar gravada. Curtam aí nossa página no YouTube, participem da aula e participem do canal, né? Cliquem lá no sininho para poder vocês receberem todos os vídeos e fiquem à vontade. Então, eu vou finalizar aqui, porque nós já passamos aí das 10 horas, e agradecer a todo mundo. Vou colocar aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos, que Deus possa abençoar cada um, que a gente possa voltar bem rápido aí às nossas atividades. Um abraço a todos. Muito bom, Vinícius. Eu estou vendo aqui o seu chat. Não estou conseguindo te escutar mesmo, mas eu agradeço o pessoal também. É sempre um prazer estar falando sobre fisioterapia, né, com pessoas que até essa hora da noite estão aí engajadas nesse aspecto. Então, eu estou sempre disponível, sempre que precisarem, eu estou aqui para ajudar de alguma forma. Se precisarem de alguma coisa, podem falar comigo. E Vinícius também tem meu contato aí o tempo inteiro. A gente pode pensar em situações e eu estou aberto a tudo, tá? Então, abraço a todos, eu agradeço. E deixar Vinícius terminar a fala dele. Não, é só agradecer